Fala galera, tudo bem? Chegamos aqui no nosso 10º devocional dessa jornada de 40 dias que nós estamos vivendo. Lembra que eu comentei com vocês que nós íamos dividir e vamos dividir esse devocional em 4 partes? Pois é, chegamos no final dessa primeira parte, hoje é o último dia. Mas antes de eu começar a gravar, falar sobre isso, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui do YouTube, eu quero convidar você a fazer essa jornada junto comigo. Esse é o 10º dia de uma jornada de 40 dias de devocional. Mas, se você já está na jornada, já está comigo aí há 9 dias e vai continuar os próximos 31 dias, eu gostaria de convidar você para curtir, comentar. Você é um grão de mostarda, semeie essa palavra, por favor, e vamos semear ela na vida de outras pessoas. Amém? Combinado? Muito obrigada. A palavra hoje, ela não é fácil. Sabe por quê? Porque tem momentos da nossa vida onde a gente vai aplicar algumas coisas que não é fácil. Eu não vou dizer assim que é difícil, mas talvez seja mais trabalhoso você pegar essa palavra e falar assim, cara, eu vou viver debaixo dessa promessa, eu vou viver debaixo dessa unção. Antes de eu trazer a palavra, até porque ela é extensa, eu quero sugerir para você ler o capítulo todo, porque senão você perde um pouco do contexto. Na verdade, eu acho que o livro todo que Moisés deixou para nós em Deuteronômio, ele é para uma lição de vida. Eu até voltei alguns capítulos para ver o que eu já tinha estudado e eu acredito que eu preciso rever todo ele para ver se eu estou sendo realmente uma boa filha de Deus aqui na terra. Mas nesse contexto, quando Moisés entrega essa carta, ele fala, lógico, de todas as bênçãos, não é verdade, que a gente vai ter na nossa lavoura, de silos fartos, ele fala das bênçãos da saúde, ele fala de várias bênçãos. Mas se você estiver debaixo de uma obediência. Então, o que eu aprendi no capítulo Deuteronômio, capítulo 28 e no versículo 12, que foi a palavra que o Senhor trouxe? Eu aprendi que a gente tem que, mesmo passando por uma situação difícil, entender que há esperança para aqueles que estão debaixo da palavra, ou seja, que aceitaram ter uma vida com Cristo. É para todo mundo? Não é para todo mundo. É para quem decide dizer sim para uma vida cristã. Amém? Então isso já é um primeiro passo de entendimento. Como nós estamos vivendo esses 10 primeiros dias para deixar o solo pronto para o plantio de qualquer semente, para que você passe por qualquer tempestade, escassez hídrica ou um excesso de chuva? Então é para passar por tudo, Esté, é para passar por tudo. De morte à vida, por tudo que nós estamos fazendo esse devocional, porque eu não sei qual o objetivo do qual você colocou esse devocional, como propósito nesse jejum e oração por 40 dias. Mas então você pensa que pode ter pessoas aqui nesse devocional que estão orando por uma saúde de uma doença que foi definida como maligna. Pode ser que tem pessoas aqui que estão orando para que seja restituído o seu casamento, a sua conversa com seus filhos, não é verdade? Então, nós não temos ideia, mas o que nós temos ideia é que aquele que decide caminhar com Deus, aquele que decide aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, ele acessa promessas debaixo da palavra. Eu vou ler esse trecho que tá lá em Deuteronômio, eu vou pegar aqui na minha palavra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, diz o seguinte: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Amém, hein? E olha, quando ele fala bom aqui na palavra, é quando ele faz coisas maravilhosas. Os céus para dar chuva à terra no seu tempo, não é no nosso tempo, mas vai vir. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações. Olha, então eu vou ter para mim e ainda para emprestar para outros povos. E tu não pedirás nada emprestado. Por quê? Porque provavelmente o Senhor, se eu estiver debaixo dessa palavra, Ele vai me entregar tudo o que Ele está falando aqui. Mas, veja bem, por isso que eu convido vocês a ler o capítulo de Deuteronômio inteiro. Lá em Deuteronômio, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, diz o seguinte: mas acontecerá que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir
cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos. Está falando só de um? Não, né? Está falando de todos. Que te ordeno neste dia, ou seja, foi Moisés que ordenou isso para o povo, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí eu vou ler aqui para vocês o versículo 16 até o versículo 19. Porque, na palavra a gente encontra, assim, muitos versículos que falam de abundância, prosperidade, saúde. Mas às vezes eu sinto que algumas pessoas esquecem que nós estamos debaixo de uma palavra. E para você receber, viver ou acessar essa palavra, há que cumprir a tua parte, não é verdade? A tua parte. Então vamos lá? No 16 diz o seguinte: maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Maldito serão o teu cesto e o teu armazém. Maldito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o crescimento das tuas vacas, os rebanhos de tuas ovelhas. Maldito serás tu ao entrares e maldito serás tu ao saírem. Misericórdia, sangue e fogo tem poder. Assim como um pai corrige um filho, assim como você que talvez está me escutando, você é a mãe ou o pai que precisa de uma correção nos seus filhos, dar uma correção, o Senhor já deixa aqui no estatuto dele, na palavra dele, que a gente vai sim sofrer as consequências de um tempo difícil, caso a gente não esteja debaixo da promessa. Então, eu acredito que para fechar esses últimos 10 dias, a gente veio falando sobre diligência, a gente veio falando sobre estar disponível para, não é verdade, uma vida cristã. Mas antes da gente ir viver o próximo nível, eu gostaria que você pudesse, se você deseja, fizesse essa reflexão. O quanto realmente eu estou disposto a ser um bom homem, a ser um bom marido, um bom pai, ou a ser uma boa esposa, uma boa mulher, para que eu possa acessar as bênçãos que o Senhor já deixou na palavra para a minha vida. Ainda trouxe aqui, Deus nos promete abençoar o solo para trazer colheitas abundantes. Nesse mesmo capítulo, se você parar para ler. Quando debaixo da obediência estamos. Então, a leitura total desse capítulo, ela fecha esses últimos 10 dias que nós viemos vivendo. Às vezes, eu já escutei algumas pessoas falarem, mas esse daí é um evangelho de leitinho, café com açúcar, mamão com açúcar, né? Aí é daquilo que você também está buscando. Porque para adquirir a profundidade, para você adquirir níveis mais profundos de intimidade com o Senhor, você precisa também entender que há sim uma lei de obediência, uma lei de ser diligente, não é verdade? Sobre tudo aquilo que o Senhor está te entregando. Então, por isso que eu falei para vocês que não é uma palavra fácil. Eu também não vou colocar o nome dela de difícil, mas não é para todo mundo. E na palavra também fala que são poucos aqueles que vão acessar, e é triste isso. Por isso que a gente escuta tantas pessoas falando, vá, ide, leve o evangelho, não é verdade? Ande com pessoas que já praticam, para que você não caia, não peque, não pereça. Sabe de uma coisa que eu lembrei enquanto eu estava lendo esse devocional? Há muito tempo atrás, eu lembro que eu devia ter uns 6 anos, olha que eu tenho 37. Eu estava na fazenda do meu tio e meu avô trabalhava naquele lugar e não chovia há muitos dias e eles estavam perdendo a lavoura. E eu quero que você reflita, se às vezes em alguns momentos você também não faz esse mesmo ato que infelizmente meu tio fez naquele momento. Ele olhou para o céu. É até triste repetir, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Mas ele olhou para o céu e falou assim, que desgraça que é essa? Me desculpa, é uma palavra muito, muito forte, né? Negativa. E ele falou assim, o Senhor não me ama. O Senhor não manda chuva quando eu preciso. Eu vou perder a minha lavoura. Olha as palavras que ele estava declarando. E eu lembro dessa cena porque ele gritava isso no meio do pátio da fazenda e todos nós ali do lado escutando, sabe? E a gente não entendendo nada, porque era um homem tão forte, tão poderoso, porém gritava com Deus, reclamava, e ali se chama murmuração. Por quantas vezes, às vezes na sua semana, no seu dia,
você não está murmurando de um tempo que às vezes está escasso na sua vida. E o que eu aprendi na jornada é que tempos escassos não são para a gente murmurar, não é. Mas é para Deus gerar testemunhos pela nossa história, pela nossa vida, tanto de superação, quanto de vitória, quanto de prosperidade, para que a gente possa sim abrir a nossa boca e falar: eu venci em Cristo. Eu não venci pela força do meu braço, eu venci em Cristo. Quantas vezes, às vezes você ou eu ou nós, a gente se pega murmurando? E será que isso não está te gerando todas essas partes que está falando aqui na palavra, que se você não der ouvido ao que o Senhor tem para te dizer, você corre o risco, ou muito risco, não é verdade, de que o mal recaia sobre você e sobre a sua família e, além de tudo, sobre as suas gerações? E se hoje você decidir ser uma pessoa que não murmura, não, Senhor, se aconteceu, aconteceu. Algo é para eu aprender com isso, para eu evoluir, para minha família ser guardada no tempo certo. A chuva que não veio, o que eu tenho que aprender com isso? A bênção que não chegou, como que às vezes eu posso esperar chegar o meu momento? A doença que eu ainda não recebi a cura, o que será que está precisando que eu cresça como ser humano aqui na Terra? Todos os tempos difíceis, eles servem para que a gente possa evoluir um degrau, sabe? Tanto nessa profundidade com Cristo, quanto realmente de quem somos aqui na Terra. Todos os testemunhos que o Senhor já gerou sobre a minha história e que eu testemunho para vocês, hoje eu entendo que aquilo serviu para um upgrade dentro da minha família, serviu para uma nova visão, um novo olhar, talvez sobre os meus filhos, talvez sobre o meu casamento e como eu poderia ser melhor nesses ambientes. Aonde você está podendo olhar com esses olhos de compaixão, de ternura, falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa por eu não estar conseguindo ver tudo isso, me perdoa por não estar conseguindo entender todo esse processo. E aí tomar posse de que você quer e deseja ser um cristão de obediência, ou seja, um solo abençoado, não é verdade? Quantos solos será que a gente pega por aí que estão tão danificados? E às vezes esses solos que estão andando por aí na terra, na vida, eles acabam prejudicando grandes lavouras que eram para prosperar. Mas aí às vezes levam ainda safras e safras de uma prosperidade que não chega, devido a uma desobediência na palavra. É muito forte. Não vou falar que é difícil, mas é uma decisão. E quando você toma uma decisão, você abre as portas para receber essa palavra aqui que o Senhor nos enviou. Amém? Com muito carinho, sintam amor, sintam-se abraçados por mim, porque eu busco isso todos os dias e tem dias que eu também caio. Caio e peço: Senhor, me perdoa. Hoje vamos fazer uma oração de perdão para o Senhor, pedindo perdão. Pai, me perdoa por eu não conseguir ver. Pai, me perdoa pela murmuração. Me perdoa por eu ser um pecador, para que eu possa, assim como estar sofrendo essa punição, mas entender o que o Senhor tem para me falar. Vamos lá? E aí, através disso, o Senhor abre a visão para que você acesse as bênçãos que ainda estão por vir na sua vida. Respira fundo aí pelo nariz. Esses 10 dias está acabando. Deixa esse solo preparado, meu irmão e minha irmã. Não perde o fio da meada, não. Tá preparado para eu viver os próximos 30 dias desse devocional. Eu não permito que você continue a assistir os próximos se você não tomar posse, decisão da sua vida e falar: é isso, e eu vou caminhar na palavra e decido ser. Não importa se vier tempestade, não importa se vier escassez, eu estarei com a minha raiz no Senhor. Amém? Toma posse. E agora vamos fazer a oração juntos, então. Por favor, por gentileza, respira fundo aí pelo nariz. Solta pela boca, mais uma vez, por favor. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigada por essa palavra, obrigada por mais esse dia, obrigada por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa empresa. Obrigada, Senhor, por o Senhor ser tão bom conosco todo o tempo.
Pai, hoje a gente vem aqui com todo respeito, educação, com sentimento de humilho-te diante de Ti, para que o Senhor escute realmente o perdão do meu coração. Pai, me perdoa por ser orgulhosa, orgulhoso. Me perdoa, Pai, por algum momento ter decepcionado o Senhor. Pai, eu venho aqui para trocar as vestes, Senhor, as vestes do pecado, as vestes, às vezes, de coisas, de vícios que eu acessei nesse mundo, da ira que às vezes eu pequei, Pai, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, Senhor, e não precisava. Pai, me perdoa por ser uma filha que às vezes não te compreende, Senhor. Me perdoa pela murmuração, me perdoa pela reclamação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz um milagre em mim, faz uma transformação da minha mente, das coisas que o Senhor deseja que eu veja para que eu acesse, Senhor. Senhor, mexe com a minha alma, com o meu coração, Senhor. Transforma todo o meu ser debaixo da palavra. Eu quero acessar a palavra de abundância, Senhor. Me mostra onde eu posso melhorar mais, Pai. Me perdoa. Me perdoa por não compreender. Nos perdoa, Pai, eu e os meus irmãos que estão escutando essa palavra. E assim o Senhor fará testemunhos por meio da nossa história. Porque eu creio que aonde houve dor, aonde houve uma perda, aonde houve uma dor muito grande na sua vida, Deus vai te restituir em dobro. Glória a Deus em nome de Jesus. Porque aquele que decide caminhar com Cristo acessará as palavras de abundância, de felicidade, de eternidade. Então que você tome a decisão e caminhe com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Caraca. Um beijo da coach para vocês. Compartilhe essa semente, meu grande mostarda, por favor. E até amanhã. Já preparado para os próximos 30 dias que vamos viver, viu? Não abaixa a guarda, não. Até lá.